que nós sabíamos da existência aqui na freguesia de estuques artísticos em algumas residências do final do século XIX e do princípio do século XX, atualidade, o que indiciava necessariamente a existência de bons artistas, e depois, por outro lado, extremamente interessante, que é a questão dos maquetistas. Por um acaso, enfim, não terá sido obviamente só obra do acaso, mas por várias circunstâncias que a seguir tentarei rapidamente explanar, mas elas estão bem explicadas no livro, uma grande parte dos maquetistas de maquetagem em gesso, que entre os anos 40 e os anos 80 do século XX foram oriundos desta freguesia. O que à primeira vista parecia realmente uma coisa extraordinária. Como é que tanto uma só freguesia deu origem a tantos maquetistas? Obviamente, para além das entrevistas e das provas documentais recolhidas por pessoas que ainda estão entre nós, felizmente, e depois tivemos que ir à procura da documentação. E encontramos realmente as provas, precisamente, dessa história dos estucadores vilarmourenses, que a partir de agora, e este trabalho prova sem a menor dúvida, passam a fazer parte da grande pleia de estucadores autominhotos da segunda metade do século XIX e do princípio do século XX. E daí os belos exemplares que nós aqui temos na Casa do Torrão, na Casa Constantino, na Casa Pontes Torres, enfim, temos uma série de belos exemplares de estuques artísticos. Então encontramos essas duas primeiras gerações de estucadores vilarmourenses no final do século XIX e no princípio do século XX, com grandes nomes, que enfim, eu não vou aqui, obviamente, agora poder dizer todos, os Pregas primeiros, os Constantinos, os Cavadas, enfim, toda uma série dessas primeiras duas gerações de estucadores vilarmourenses, e encontramos dezenas de nomes. Bom, mas depois, no princípio do século XX, por volta dos anos 20, 30, acontece um pouco por todo o país, e não só, os estuques artísticos entram em decadência. É na altura em que aparece a arquitetura moderna, o estuque artístico praticamente deixou de ser solicitado, e essa maestria, essas técnicas aprendidas de avós para pais, para filhos, podiam-se ter perdido para sempre. Só que aí aconteceu uma coisa realmente interessante e extraordinária, que foi a mesma coisa que estava em grande parte a matar o estuque artístico, a arquitetura moderna, precisou do gesso para ver materializadas os seus anteprojetos. E o que acontece é que ali, dentro da terceira geração de estucadores vilarmourenses, estamos a falar dos anos 30 do século XX, princípio dos anos 40, migra do estuque, não todos, como é evidente, alguns continuam no estuque, mas um estuque mais simples, migram para as maquetas. E aqui aparece o primeiro grupo de maquetistas de vilarmourenses. Enfim, onde se destacavam Tiziano Violante, Manuel Renda, Vítor Barroca, João Barros e Gil Barreiros, sobretudo estes. No momento da exposição do mundo português, muitos maquetistas vilarmourenses estão lá a fazer a maqueta da exposição do mundo português e depois, a partir daí, não param mais. É este primeiro grupo que eu disse há pouco, sucede depois, pouco depois, um segundo grupo, integrado pelos irmãos Constantino, Alberto e Valdemar, que estão aqui entre nós, João Laerte, que formam então um segundo grupo de estucadores, de maquetistas vilarmourenses, e depois, mais tarde, ainda haverá um terceiro grupo, o João Azevedo, que está aqui entre nós, a quem agradeço também toda a colaboração que deu a este trabalho, o Sr. João Laerte, o Sr. Alberto Constantino, o Sr. José Barreiros, o Sr. João Giestal e o Sr. João Violante, são as pessoas que nós entrevistámos diretamente e de cujo contributo mais beneficiámos para saber o que aconteceu precisamente. A fachada também.